Deus nos abençoe, será realmente um tempo poderoso. Queridos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Hoje o tema que Deus colocou no meu coração, dentro desta porta que nós estamos entrando por ela, a porta da real identidade em Cristo, vou ministrar sobre algumas marcas, alguns malefícios, assim dizendo, da incredulidade. A incredulidade é uma praga que tem paralisado a vida de muitas pessoas. Nós vamos desmascará-la nessa noite. Ela é uma barreira terrível para materialização de milagres. Ela impede, ela bloqueia milagres em nossas vidas, e precisamos enfrentar esse mal. A dúvida e a incredulidade, elas são parentes muito próximos. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E se você tem uma nova identidade em Cristo, você é chamado para viver não em dúvida, em incerteza. Você é chamado a viver em fé. A fé tem que ser a marca de alguém que tem uma nova identidade. Então é uma fé que aceita o fato que você não vive mais, mas Cristo vive em você. É uma fé que faz você romper as barreiras da impossibilidade. Uma fé que você precisa ter, não incredulidade, mas uma fé que vai dizer para você ir adiante quando a dúvida lhe mandar parar. Essa fé que você precisa ter é a fé para dissipar, afastar para bem longe todo pensamento negativista, todo pensamento de medo que muitas vezes tenta lhe emparedar no universo para roubar de você o seu milagre. Então a gente vai desmascarar isso agora, porque você é nascido de Deus e tem que viver dentro do projeto que Deus tem para você. E se você ainda não aceitou Jesus, fique tranquilo, porque hoje é o dia de você tomar a sua decisão para viver esses milagres e não aceitar nenhuma seta de insegurança no seu coração. Não pode viver nessa dúvida, nessa insegurança terrível. Vamos aqui para a cidade lá na Galileia, especificamente a cidade de Nazaré. Vamos ler 2 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Eu vou ler na versão NVT. A palavra do Senhor diz o seguinte: por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Versículo 6: e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Pai Santo, esta é a tua palavra e sobre ela nos debruçamos agora. Que ela penetre no coração daqueles que aqui estão nesta noite, que ela invada os lares que estão acompanhando esta transmissão, acompanhando e participando desse culto através das mídias sociais. Que essa palavra penetre, quebre toda barreira de encantamento, toda depressão seja dissipada, curada agora pelo poder da tua palavra, e venha no ambiente desta casa, deste trabalho, deste carro, alguém que esteja ouvindo esta mensagem, que em nome de Jesus haja cura enquanto se expõe a esta mensagem, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, o contexto dessa passagem, ela reporta a uma visita que Jesus fez à cidade que praticamente ele cresceu nela. Jesus, ele nasceu em Belém de Judá, mas você conhece a história do nascimento de Jesus, toda aquela perseguição que houve, todo o cerco e ameaça para não permitir que o menino Jesus se tornasse o homem, Jesus, o Messias, o prometido, o profeta, o rabi, todo o cerco de Satanás para inviabilizar a promessa de Deus. Através de Jesus, o Senhor, ele trouxe discernimento a José e a Maria, e no tempo em que Herodes ameaçou matar Jesus, você sabe que a história diz que
eles passaram um tempo no Egito. E quando Herodes morre, José e Maria voltam. E eles voltam e se estabelecem nesta cidade, na região da Galileia. A Galileia era uma região onde Maria havia nascido e era natural também de Nazaré. José foi para lá, estabeleceu a sua carpintaria, e Jesus cresceu nessa cidade, saindo dali aos 30 anos de idade para iniciar o seu ministério messiânico e profético. E agora, já no curso do seu ministério, ele volta para a região da Galileia, depois de uma passagem por uma outra cidade daquela região que era Cafarnaum. Ele libertou opressos, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, e agora ele entra em Nazaré. E quando ele entra em Nazaré, a Bíblia diz que algo surpreendeu. E o que chamou a atenção de Jesus naquela cidade foi a resistência que as pessoas ali tiveram em relação a ele. E o interessante é que quando nós analisamos o contexto dessa passagem, Jesus estava na sinagoga. E quando você linka essa passagem com o relato narrado pelo evangelista Lucas, Lucas diz que Jesus, quando estava na sinagoga, foi entregue a ele o livro do profeta Isaías, para Jesus ler naquele momento. E Jesus leu aquele livro, e especificamente, Jesus leu, que hoje nós temos dividido em capítulos. Naquela época, os livros eram em rolo, não tinha essa divisão de capítulos, mas a passagem que Jesus leu, só para você ter uma ideia, foi Isaías 61, que hoje é para nós Isaías 61, 1 ao 3. E ele leu da seguinte maneira, quando entregaram o livro a ele, versículo 18 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos sejam soltos, sejam libertos, e os cegos e os oprimidos sejam curados, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Versículo 20, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Quando ele se senta, querido, toda a plateia ali, todas as pessoas que estavam na sinagoga olharam para Jesus atentamente, porque a fama de Jesus já era conhecida em Nazaré. As pessoas que moravam em Nazaré sabiam o que Jesus fez em Cafarnaum, e agora ali todos ficaram atentos. E a Bíblia fala que Jesus começa a trazer a revelação, e ele disse: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos que ouviram Jesus falar e começaram a ensinar ficaram perplexos e admirados com tanta sabedoria. Aquelas pessoas eram frequentadores assíduas da sinagoga, mas vendo Jesus ensinar, a Bíblia diz que todos ficaram perplexos, e no primeiro momento falavam bem, e ficaram admirados com a graça, com a capacidade da interpretação e da maneira de Jesus pregar. Contudo, alguns começaram a questionar: ora, não é esse o filho de José? Sim, os moradores de Nazaré viram Jesus crescer ali, viram Jesus crescer na carpintaria do seu pai, e o evangelista Marcos faz menção disso. Não é este o carpinteiro? Então eles começaram a dizer: sem dúvida, ele é o filho de José. E aí Jesus diz o seguinte: então disse Jesus, sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui na sua cidade o mesmo que você fez em Cafarnaum. Jesus finalizou dizendo: eu porém vos digo que nenhum profeta ele é aceito em sua própria cidade. E aí Jesus traz uma explicação disso. Ele diz que Elias, no seu tempo, havia muitas viúvas na época do tempo do profeta Elias, muitas viúvas necessitadas
em Israel. No entanto, no tempo de Elias, quando o céu se fechou com aquela seca de 3 anos, em meio à fome, o profeta foi a uma cidade chamada Sarepta, na região de Sidom, e trouxe provisão só para uma única viúva. Aí Jesus traz um tempo também do profeta Eliseu, onde havia muitos leprosos em Israel, mas o profeta Eliseu só curou um único leproso, que foi Naamã, que não era um hebreu, mas era um sírio. Queridos, a reação do povo foi absurda. Quando o povo viu isso, isso que quando você ler o texto de Marcos, e eu estou aqui agora em Lucas, o relato de Lucas, Marcos diz que o povo ficou indignado por isso, por essas palavras de Jesus. Mas Lucas diz um fato que o evangelista Marcos não citou. Lucas diz que eles se levantaram e expulsaram Jesus da sinagoga e levaram ele para a beira de um monte sobre o qual a cidade tinha sido construída, pretendendo empurrá-lo, matar Jesus. Veja que absurdo. Foi isso que trouxe a admiração, essa incredulidade dos nazarenos. Porque eles estavam diante de uma possibilidade de vivenciar tanta libertação e milagre, mas eles foram incrédulos e tentaram inclusive até matar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus passa por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, agora voltando para lá, foi isso que causou a admiração de Jesus. E por conta disso, ele não pôde realizar milagres ali, a não ser curar alguns enfermos. E aí, queridos, a gente precisa, nesse tempo em que Deus nos chama a viver uma nova perspectiva de fé, entender o que eu sou em Cristo, em um tempo em que nós estamos vivenciando um tempo de portas abertas, uma década da palavra, uma década que você deve abrir a boca em sabedoria, ou ficar calado, ou se emudecer, para não falar tolice, em um tempo em que Deus diz, olha, vocês têm uma nova identidade através de Cristo Jesus, e tem que se comportar e andar como tal. E muitas vezes nós falamos muito sobre fé, mas quando nos deparamos com situações que exigem uma postura de fé, nós temos atitudes diferentes daquilo que falamos. Agimos com dúvida, ficamos desequilibrados muitas vezes emocionalmente, e Deus nos traz nessa noite, e nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei em que momento você está se expondo a essa mensagem. Deus nos traz aqui para trazer um alerta importante. A incredulidade, ela priva pessoas e nações de bênçãos que Deus quer liberar para ela. A incredulidade, ela é uma barreira, ela produz impossibilidades. Quando você duvida, quando você não dá passos de fé, eu não quero que você me veja como um gigante da fé, mas quando você olha a história e tudo aquilo que Deus tem trazido para nós desse púlpito aqui, e aquilo que você vê ao seu redor nesse ministério, você sabe que todas essas realizações, elas são fruto de palavras alinhadas com a promessa. E as palavras alinhadas com a promessa são palavras de fé. Você está entendendo? As palavras ancoradas na dúvida são as palavras de impossibilidade, que não vai tirar você do epicentro da tempestade. Pelo contrário, vai empurrar você mais para dentro ainda. Mas quando você alinha a sua narrativa com as promessas, você fala palavra de fé. E a palavra de fé são as palavras alinhadas com aquilo que Deus lhe disse, com aquilo que Deus lhe prometeu. Você não manda por aquilo que você ouve, você não manda por aquilo que você sente, você não manda por aquilo que você vê, você anda por aquilo que Deus lhe disse. E aquilo que Deus lhe disse sustenta a sua fé. Veja, Jesus em nenhum momento quis ser conhecido como curandeiro. Todos os milagres que Jesus fez, praticamente quase todos, antes dele fazer, ele ministrava. Lembra daquele milagre da pesca milagrosa? Ele ministrou antes. Jesus, quando curou aquele homem da mão mirrada em uma sinagoga, ele ministrou antes. Ele sempre ensinava a palavra.
para que o ambiente fosse carregado com a possibilidade de milagre. Mas ele nunca teve a pretensão de ser conhecido como o homem que faz milagre. Jesus, ele era avesso ao midiático. Jesus era avesso à publicidade. E os textos que a gente lê sobre os milagres que ele fez aponta para isso. Ele não gostava dos holofotes, diferente de muitos líderes do presente século. Veja, quando ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda, Jerusalém estava tomado de gente, porque ali estava celebrando-se uma festa. E ele entra no tanque de Betesda, onde havia uma multidão de aleijado, paralítico, pessoas enfermadas, esperando a água daquele tanque se mexer e elas se lançarem naquela água para obterem a cura. E Jesus entra num ambiente lotado, como o ambiente do tanque, ao redor do tanque de Betesda, vai ali, cura um paralítico e sai sem ser notado, porque ele não tinha interesse de trazer fama para si, ele não tinha interesse de trazer os olhares curiosos para si. E aí você vai ver a cura da filha de Jairo. Ele entra naquele ambiente daquela casa, cheio de gente, chorando pela morte daquela menina. Ele vai ao quarto, só com o pai, só com a mãe, manda todo mundo sair, entra com Pedro, Tiago e João, ressuscita aquela criança, e quando ele sai, ele diz: não conte isso para ninguém, porque ele não queria publicidade. Ele sabia que o seu reino não era aqui. E a gente precisa aprender isso com Jesus. Quando ele chega em Nazaré, ele não queria publicidade, mas ele esperava uma reação diferente. Ele esperava fé daquelas pessoas. Ele esperava que aquelas pessoas não trouxessem a ele uma admiração por sua incredulidade, mas que ele ficasse admirado como ele ficou pela fé de uma mulher que não era hebreia, a Sirofenícia, que intercedia pela cura da sua filha. E uma fé tão extraordinária que Jesus ficou admirado. A mesma fé daquele chefe, aquele centurião romano, que o seu servo estava doendo. Todos esses dois milagres, tanto da Sirofenícia como o milagre do filho do servo do centurião, Jesus deu um comando à distância. E se tratando do centurião, ele disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Então perceba que Deus quer que você e eu se mova em fé. Existem algumas definições de fé importantes que você precisa conhecê-la. A fé, do ponto de vista teológico, bíblico, segundo Hebreus 11, versículo 1, fé é definida ali como a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que você não está vendo. Essa é a definição teológica de fé. A nossa apóstola diz que fé é a ausência de medo. Se você anda com medo, sua fé está pequena. Ela diz também que a fé, ela é tomar a palavra como verdadeira. Quando você toma a palavra por verdadeira, eu creio no que está escrito, não naquilo que eu estou. Eu creio no que Deus me prometeu quando eu estava lá no secreto com Ele, não com aquilo que estão me dizendo. Isso é fé, é tomar a palavra por verdade, é tomar a palavra e acreditar que essa palavra diz o que ela quer dizer. Então há um risco muito grande quando nós agimos com dúvida, quando Deus já disse: por que você clama a mim? Não é hora de clamar, é hora de você avançar, é hora de você ver o mar se abrir, é hora de você ver o mar se abrir diante de você, e você só vai desfrutar do sobrenatural se agir com fé, só com fé, andar com fé, não com dúvida, andar com certeza daquilo que Deus lhe disse. Jesus ficou chocado com a incredulidade dos nazarenos. E eu quero mostrar para você alguns malefícios que Deus me mostrou quando você anda em incredulidade.
Você vai para um concurso e Deus lhe encaminhou para esse concurso, mas você chega lá e diz: eu vou participar, mas eu sei que eu não vou passar mesmo. Não, não é assim não que você tem que agir. A porta que Deus abre, ninguém consegue fechar. Mas também a porta que Ele fecha, ninguém consegue abrir, porque Ele tem a chave em suas mãos. Então é nisso que você tem que crer. Quando você age com incredulidade, em primeiro lugar você desagrada a Deus. Deus fica zangado com você. Você pega um diagnóstico médico em suas mãos, está lhe dando 6 meses de vida talvez, ou tem uma doença que você sabe que cientificamente não tem cura. Aí você pega aquele diagnóstico e já vai fazer um plano funerário para já se preparar para morrer. Não, filho. Seus dias têm que ser cumpridos aqui, independente do que diz a ciência. Eu não descredito o que o médico diz. Eu acho importante a medicina e a ciência, mas a última palavra é de Yahvé, filho. A última palavra não vem do médico. Já viu a cantora cantando por aí isso? A última palavra não vem do médico. A última palavra vem do Senhor, filho. Ok, o médico dá o diagnóstico por aquilo que ele estudou, mas eu vou para os pés do Senhor. Ezequias uma vez recebeu uma sentença de morte trazida pelo profeta, amante do próprio Deus. Mas ele orou e disse: Senhor, eu tenho te servido com inteireza de coração. E naquela oração do rei, Deus o viu, mandou o profeta voltar com outro recado, dizendo que ele iria ter mais 10 anos. Então é esse Deus, querido, que quer ver você se posicionar em fé. Não é ficar chorumingando pelos cantos, achando que o mundo acabou por conta de uma adversidade. Nada disso. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, na versão Almeida Revista e Corrigida. Escuta isso aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em outras palavras, quando você age com dúvida, com medo, com insegurança, você está deixando Deus zangado. Foi isso que eu lhe disse, assim diz Yahvé. Foi isso que eu lhe prometi? Foi isso que eu lhe disse quando você estava lendo a palavra? Foi isso? Não, porque você está tão desesperado. Eu não disse que a promessa é extensiva a você e toda a sua casa? Por que esse desespero? Porque o seu filho disse que não quer mais seguir a Jesus? Fique tranquilo e vá para o altar guerrear por ele, porque a promessa é para você e para toda a sua casa. É assim que Deus está lhe dizendo nessa noite. E não ficará uma unha ou um casco no Egito. O Egito é o mundo, não vai ficar casco. Porque é promessa, e eu tenho que crer nisso, não é no que eu estou vendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você vem orar e não acredita? Deus existe? Qual é a sua concepção de Deus? Como é que você vê Deus? Qual é a cosmovisão que você tem de Deus? É no campo de uma ideia? Não, você tem que ver Deus no campo da paternidade. Ele não é só o onipotente, o Criador, aquele que tem excelsitude, o único onipresente, onisciente e onipotente. Não, Ele é mais do que isso. Ele é seu Pai. Para todos aqueles que tiveram uma experiência de novo nascimento, Ele é seu Pai. Então você precisa vê-lo no campo de uma paternidade. Então todos aqueles que se aproximam, creem que Ele existe, e Ele se tornará galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele vai lhe abençoar, Ele vai mudar esse quadro, Ele vai dissipar essa nuvem sombria, Ele vai afastar essas nuvens densas que tem produzido uma tempestade. Então, queridos, quando eu e você, digo eu e você porque todos nós somos uma obra inacabada,
E às vezes as vozes roucas da impossibilidade, ela é quase que audível. Não dá. Vai ser possível. Dessa vez não vai dar. E às vezes nós sentimos um impacto. Mas toda vez que eu e você agimos com incredulidade, de maneira incrédula, nós estamos desagradando a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, haja com fé. Está doendo, dê glória. Não está entendendo, assim diz Yahvé. Não é para você entender, é para você crer. A apóstola diz: fé é a ausência de preocupação. Você anda preocupado, filho? Não, pastor, eu emocionalmente eu estou mal. Já descobri até que eu estou com gastrite. Eu não, está repreendido em nome de Jesus. Mas alguém talvez até diga: pastor, eu estou com gastrite emocional. Quando eu me aperreio, estômago lá, eu sinto peso. E o médico disse que é gastrite emocional. Está repreendido no nome de Jesus. Fé é a ausência de preocupação. Se você está preocupado, é porque sua fé está pequena, miudinha. E pastor, como é que eu catapulto a minha fé? Como é que eu robusteço a minha fé? Como é que eu aumento a minha fé? Ore aqui por mim, despeja essa botija toda de azeite na minha cabeça, que eu preciso de mais fé. Não é por aí não. A única fonte geradora de fé é a palavra. Não é oração, não é jejum, não é imposição de mão, não é unção com óleo, não é participar da campanha. Não, eu vou dar 200 cabeçadas na cruz para receber mais fé. Você vai sair com a cabeça inchada, meu filho. A fé não vem por aí. Você tem que se expor à Bíblia. Bíblia. Ah, pastor, mas eu não sei ler. E quem disse que isso é problema? Eu tenho uma solução para você. Eu quero vos dizer que tem a Bíblia em áudio. A Bíblia. Mas a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, filho. Então, para que você não deixe Deus zangado, para que você não deixe Deus entristecido, você tem que agir com fé. É nessa causa mesmo que você está passando aí. É nisso aí mesmo. É agir. Eu não estou vendo, não estou ouvindo e nem estou sentindo. Mas não é para ouvir, não é para ver, não é para sentir, é para crer. E ponto final, irmão. Eu estou pensando em desligar esses ar-condicionados, porque, sério, mas pastor, o clima está tão bom. Essas cadeiras não são cadeiras, é um sofá. É um mini sofá, tão fofo. O irmão de Madalena disseram para mim: pastor, essa cadeira é melhor do que a da gente de lá. Já quiseram fazer comparação. Mas veja bem, quando a gente... E até me disseram: pastor, desligue para dar calor para o povo não dormir. Tem gente dormindo o culto todo. Está repreendido em nome de Jesus. Sua fé tem que aumentar e você tem que ouvir. Mas onde eu quero chegar com isso aqui? Quando nós decidimos, vocês decidiram comprar essas 5 máquinas, vocês decidiram ancorada em uma palavra que saiu desse púlpito. Nós precisamos comprar 5 máquinas de ar-condicionado de 60 mil BTU. E não vamos comprar uma esse mês, a segunda daqui a 3 meses, e daqui a 6 meses a gente compra a terceira, e daqui para o final do ano compraremos as 6, as 5. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: vamos comprar as 5 uma vez. Foi essa palavra que Deus. E a parede estava lisa. E o Espírito disse: olhe para as paredes e vejam os aparelhos funcionando. Isso é a linguagem da fé. Alguns que não entendem zombam. Mas quem já entende a linguagem da fé olhou para as paredes e disse: realmente, eu já estou sentindo até um fresquinho aqui de um vento frio pela fé. Aí comprou-se as 5 máquinas. E hoje você até dorme às vezes no culto de tão
O clima está tão bom, mas toda vez que eu ver você cochilando, eu vou dizer: dê uma salva de palmas para Jesus. Aplaude o Senhor Jesus aí, irmão. Que ninguém pode dormir aqui nesse culto. Nome de Jesus. Mas isso aqui é a linguagem da fé, irmão. É a linguagem da fé. Não estamos devendo R$1 dessas máquinas. Foram vocês que agiram por fé. Vocês agiram. Então use essa mesma fé para materializar esse milagre que você quer, filho. É que olhávamos aí de lado, há alguns anos atrás, só capim. E quando eu via capim, eu ficava desesperado. Eu não gosto de bagunça e nem de capim. Tem que tirar os capim, tem que ficar tudo limpinho. Eu dizia: tira esses capim daí. Aí vocês olharam pelos basculhantes, quando eram abertos. Agora tem que ficar fechado. E foi dito do púlpito: olhe para ali e veja já os pré-moldados. E uns riem, uns zombam, outros não entendem. Aí foi dito daqui: olhe para a rua e veja o caminhão já descendo os pré-moldados aqui. E alguns viram o caminhão, e outros viram o pré-moldado, e está tudo ali. Aí o Senhor está dizendo: use essa mesma linguagem para você resolver essa pendência aí hoje. Essa é a linguagem da fé, filho. Não há impossível para quem age na fé. Fé não é dar passo no escuro. Não nos endividamos como igreja para fazer essas coisas. Não pedimos R$1 emprestado no banco para fazer essas coisas. Nós decidimos ancorados, sustentados por uma palavra que Deus nos deu. Isso é fé. Isso é fé. Não há escassez. Repita comigo: não há escassez. Não, irmão, você tem que ter isso crendo. Eu estou falando de fé para combater a incredulidade. Eu estou mostrando que a incredulidade traz malefício. E na outra ponta do novelo eu quero apresentar que o antídoto contra a incredulidade é a fé. Então você tem que repetir isso com fé. Diga: não há escassez na mesa de Yahvé. Sabe o que quer dizer isso? A fartura, a pão fresco na mesa de papai. Eu vi essa definição de fé e achei interessante. Agostinho de Hipona, ele definiu fé da seguinte maneira: fé é crer no que não vemos. Alinhou com Hebreus 11. E ele diz que quando você crê naquilo que você não vê, há uma recompensa. Então ele disse: fé é crer no que não vemos. E a recompensa, eu creio naquilo que eu não vejo, a recompensa dessa fé é ver aquilo que você crê. Eu vou ralentar a minha voz, diminuir a aceleração para você entender. Fé é crer no que não estamos vendo. E a recompensa por essa postura é você ver aquilo que você creu, sem antes estar vendo. Aplauda o nome do Senhor, filho. Então não se deixe impressionar pelo tamanho dos gigantes. Eu enfrento gigantes diariamente. Os gigantes tentam paralisar a minha fé dia por dia. Eles tentam me atemorizar dia por dia. Mas todos os dias eu mando um recado para cada um dos que se levantam. Você tem duas opções: ou você sai da frente, ou eu vou lhe atropelá-lo pelo poder que há no nome de Jesus. Mas você não me intimida. Então o primeiro malefício da fé é que você deixa Deus triste. Então, para você não deixar Deus triste, meu filho, confie. Esse vento vai passar, fique tranquilo. Em segundo lugar, perceba bem, Jesus ele não operacionalizou milagres em Nazaré por conta da incredulidade dos nazarenos. Então,
Eu quero lhe ensinar que a incredulidade é uma força opositora à fé. Consequentemente, é uma força opositora dos milagres em sua vida. Então, quando você age com dúvida, você gera uma força contrária à fé, contrária ao milagre. Então, por isso não pode realizar milagres ali. E ficou admirado com a incredulidade daquele. A dúvida, meu, mata a sua fé. A dúvida emudece o adorador. O adorador, quando está com dúvida, quando ele está abatido, quando ele anda xoxo pelos cantos, chorumingando, querendo a morte, querendo entregar o ministério, eu não aguento mais. Quando o adorador, ele age com dúvida, ele emudece a adoração. Porque dos seus lábios só tem narrativa de dúvida. Mas quando o adorador, ele age com fé, aí ele adora. E quando ele abre a boca, meu, e amplia a sua visão do que é um adorador. O adorador não está relacionado exclusivamente com o ministério de louvor, não. O adorador é aquele que adora o Pai. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, a dúvida emudece a adoração. Mas quando o adorador abre a boca em fé, as possibilidades vêm até ao seu ponto. Eu não sei se você já ouviu falar no missionário entre os órfãos, chamado George Miller. George Miller, ele teve um ministério lindo demais com órfãos, com crianças desprovidas de pai, de mãe, abandonadas. E era um ministério de fé. A vida de George Miller inspira-nos. Porque esse homem, certa feita, numa manhã, numa mesa repleta de menino com fome, e que tem menino pequeno, sabe que menino pequeno, eu não sei o que é que tem, mas tem muita fome. Ele come muito. E aquele orfanato estava cheio de pequeno, com fome, e era uma manhã de um dia de semana. E todo mundo sentadinho à mesa, esperando a comida, só que o estoque de comida tinha acabado um dia antes. Mas George Miller reuniu todo mundo, reuniu a equipe dele, disse, todo mundo sentado, e vamos orar para dar graça. Veja a linguagem da fé, viu? Ou a gente aprende a linguagem da fé, ou vai patinar. Ou aprendemos a linguagem da fé, ou não sairemos do canto, feito um carro atolado na lama. George Miller chamou o povo, vamos orar. Vai orar pelo que? Não tem comida, mas Deus proverá. Vamos orar. Isso está na história, viu? Isso é fato. Quando eles começaram a orar, na linguagem da fé, Deus, obrigado pelo alimento. Cadê o alimento? Não tem alimento, na linguagem da fé. Eu não preciso ver para crer, tem alimento aqui e eu vou agradecer pelo alimento. Aí, bate na porta do orfanato. Tem uma zebra lá no palácio. O padeiro parece que passou do ponto pão e tinha pão para alimentar um batalhão. E disseram, leva lá para o orfanato de George Miller, de doação, esses pão, tudo fresquinho. E ali chega o pão e eles glorificam o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas. Deus quer que, como igreja, venhamos a andar na linguagem da fé. Queridos, eu não quero que você me veja como paladino da fé. Eu sou tão deficiente quanto você. Eu tenho tantos pontos de vulnerabilidade como você tem também. Mas Deus, Ele tem me ensinado algumas coisas. Foi ministrado para uma irmã lá de Casa Amarela, que mora numa rua que o carro entra de frente, só sai de ré, porque não dá para fazer a volta. E tão estreito, é um beco. É um beco, a rua é um beco. No final, boca de fumo, causa a rua. Mas a Bíblia diz que você e eu não somos produto do meio. A psicologia pode até dizer, a ciência pode até dizer que o homem é produto do meio. O meio define o homem, não. O que define a vida do homem é Jesus na vida dele, é a fé que ele tem em Deus. Você pode ter nascido e morar num ambiente cheio de bar, cheio de boca de fumo,
Mas não necessariamente você vai ser um viciado. Você pode ser um missionário para os traficantes e viciados em droga. E uma irmã começou a congregar na igreja e era daquela rua. E essa irmã entendeu a linguagem da fé e passou na frente de uma agência bancária, um dos maiores bancos do Brasil, um banco privado. E ela olhou para aquele banco e disse: eu vou trabalhar aqui. Como? Não, você mora nessa rua, você mora no beco. Mas eu creio no que Deus me falou como promessa, eu vou trabalhar nesse. E queridos, aquela irmã estudou, aquela irmã atravessou uma disputa que do ponto de vista natural era impossível. E ela entra no banco. E hoje é gerente de PAB, gerente de pontos. Lá, é gerente de um banco. Bate meta todo mês. E uma vez o próprio gerente, supervisor, disse: olha, eu vejo você assim, tão quietinha, você não tem um perfil para esse tipo. Eu percebo que você bate todas as metas. Não sei como você conseguiu entrar aqui. Eu que tinha. Mas ela usou o quê? A linguagem da fé. Agora pense numa pessoa semeadora. Semeadora da palavra, na obra de Deus. Uma vez ela pagou 10 inscrições num congresso que nós fizemos para jovem. 10 inscrições. Aí uma pessoa dessa não vai bater meta? Planta na obra e não vai colher? Não, não é plantar para colher. É uma regra espiritual, meu irmão. É uma regra espiritual. Planta, colhe. Isso é a linguagem da fé, querido. A fé não é saber o que Deus pode, mas a fé é sim saber o que Deus quer. George Miller, o missionário entre os órfãos. Deixa eu lhe dizer novamente: a fé, segundo George Miller, não é saber o que Deus quer. Não precisa saber o que Deus quer, mas sim saber o que Ele quer. E o que Ele quer, Ele se revela em sua palavra, porque Ele pode todas as coisas. Saber o que Ele pode? Não. Eu quero saber o que Ele quer para a minha vida, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. A fé, querido, liga a minha insignificância à onipotência de Yahvé. A minha fé, a sua fé, ela vai ligar a sua pequenez à grandiosidade do nosso Deus. Você tem que se ver em Deus, porque não é sobre você, não é sobre você, não é sobre você, é sobre quem é na sua vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite crendo, ainda que aparentemente você não veja um sinal. Mas pastor, eu não estou vendo nenhum sinal. Mas nem sempre é para ver sinal, meu. Não, mas Elias não viu, ele não pediu um sinal, pequena nuvem. Não, mas você não precisa de sinal, você tem o Espírito Santo. Não é para ver sinal. Eu preciso ver sinal. Eu preciso só crer na promessa, naquilo que Ele me disse. Posso ouvir um amém aí, irmão? É só crer. Acredite, confie. George Miller viu que faltava pão, mas ele decidiu agradecer. Então nós não precisamos ver para. Queremos um avivamento. Ai, pastor, o que eu vejo é só coisa diferente. Eu preciso ver, eu preciso só crer. Escuta essa frase: a provisão de Yahvé, ela sempre será infinitamente maior do que as minhas necessidades e as suas necessidades. Vou repetir novamente: a provisão, a capacidade de Deus suprir, ela é sempre maior do que as suas necessidades. Eu não consigo entender, depois de tanto tempo militando num ministério como esse, em Segec, um líder chega para mim e diz: não, pastor, eu não fui para o congresso porque estava sem dinheiro, eu não tinha condição. Ah, meu filho, é isso que você tem que. É isso que a sua líder, a apóstola Valdice Bilhome, lhe ensina. Você não foi porque não agiu com fé.
Eu levei para o último treinamento pessoas desempregadas, mas que creu. Eu já levei para congresso famílias inteiras desempregadas, só apenas creram. Você não precisa de dinheiro para ir para congresso, você precisa só de fé. Só de fé. O que tem na carteira? Não tem dinheiro não, pai. Tem o quê? Tem fé? Então faça a sua inscrição e vamos embora. Pela fé. A palavra vai acontecer algo. Antes de terminar esse culto, vai se levantar alguém aqui. Você é adolescente que diz, eu não vou porque meu pai está desempregado. Nenhum adolescente ficará para trás, meu filho. A não ser que não queira ir. Nenhum adolescente no Campo Segec, Pernambuco, ficará para trás. O pai que não deixar ir, diga que eu vou falar com o pai. E me responsabilizarei pelo filho dele, que eu vou estar lá com a minha esposa. Mas todos os adolescentes, a não ser que não queira ir, mas se quiser, dinheiro será bom. Eu posso vir o amém aí, igreja? Ouvi o amém de um bocado de semeadores nesse congresso. E os céus vai se abrir naquele lugar, viu? Vai se abrir na cena. Por fim, querido, a incredulidade ela é tão nociva. Na incredulidade, o medo se agiganta. Veja, o medo em doses aceitáveis, ele é um gatilho que lhe protege do perigo. Eu vou ali não que eu estou com medo. Mas o medo em doses descontroláveis, ele lhe prejudica, ele lhe paralisa, ele rouba a sua fé. Eu quero falar para algumas grávidas aqui. Eu não sei se tem alguma grávida aqui, mas o Espírito está trazendo uma palavra para quem está grávida. Talvez você está grávida, nem sabe. Mas o Espírito está mandando trazendo uma palavra para alguma grávida. Não tenha medo dessa gestação. Assim dizia Yahvé, não tenha medo dessa gestação. Não, mas o médico já disse que é uma gestação de alto risco. As grávidas que já tiveram aborto espontâneo, assim dizia Yahvé, não tenha medo dessa gestação. Aquelas que não querem engravidar porque estão com medo, assim dizia Yahvé, não tenha medo. Menos fé, mais medo. Mais fé, o medo se esvai. Uma pessoa temerosa é um sinal que a sua fé não está em dia. Anda com medo. É medo de trabalhar porque tem medo de assalto. Aí vamos diagnosticar o porquê da razão desse medo. Só vive vendo notícia de roubo, de morte. É aqueles programas de televisão, é aqueles programas de rádio de manhã. Aí, santa paciência, a sua cabeça vai ter o quê? Medo, porque você só se expõe a notícias ruins. Lembre-se daqueles 12 espias que foram espiar a terra. 10 deles foram paralisados pelo medo. E esqueceram as promessas por conta do medo. O medo é opositor da fé, meu filho. E eu posso dizer que tem um concubinato com a incredulidade. O medo e a incredulidade, eles andam de parceria. São da mesma gangue. Entendeu? Eles andam juntinho ali. É da mesma quadrilha, os infelizes. Para lhe paralisar. Medo e incredulidade. Um potencializa o outro. Alimenta o outro. Então, para dissipar o medo, você tem que crer. Vai essa semana levar esse exame. Vai com medo, por que com medo? Não, porque o exame eu já pesquisei no Google, já fui lá no IA, eu já sei que o negócio é pesado, pastor. E mas já perguntou ao Senhor antes de ir para o IA? IA é a inteligência artificial, né? Tem até pregador que não ora nem mais, vai logo para o IA, né?
está repreendido em nome de Jesus. Aqui não tem isso não, viu, irmão? O pregador se ajoelha, não vai para o IA, ele se ajoelha. Vai ouvir o que é que Deus quer dizer. Porque Deus não é artificial, Ele é sobrenatural. Mas isso é uma palavra para os líderes depois, viu, irmão? Cuidado na vida. Pedro foi o único homem na Bíblia que andou sobre as águas, fora Jesus. Vocês conhecem outro? Me diga e me ajude aqui. Mas Pedro andou sobre o mar, sobre as águas. Mas quando ele teve medo do barulho do vento, do tamanho das ondas, ele... então o medo faz, lhe tira do sobrenatural, andar sobre o mar. O barulho, pode fazer barulho. Barulho não me intimida. A truviana, já ouviu esse negócio de truviana? No interior tem isso, a truviana. O barulho do vento, truviana, pensa que é fantasma. Está repreendida a truviana, quem mais vier, meu filho. Às vezes eu estava no monte, dentro da barraca, madrugada, o barulho de uns bifes, o vento, está repreendido em nome de Jesus. Daqui eu não saio. O Senhor me mandou, Ele não dá nada para me destruir.